Estamos no ar com mais um Resenha Jurídica com Luciano Pérez, aqui sempre debatendo o seu direito, meu direito, o nosso direito, o seu dever, o meu dever, o nosso dever. E o programa de hoje está pra lá de especial. Nós vamos falar de um tema super relevante. Até onde vai o meu direito, o teu direito, até onde vai os limites relacionados às mídias sociais, à lei de proteção de dados, todas as questões que envolvem esse fenômeno digital que hoje caiu ao nosso colo de uma maneira bastante avassaladora. É claro que parece que dentro das mídias sociais, na internet, nós estamos num campo sem lei. Mas é bem o contrário, existe hoje todos os limites que precisam ser amparados e nós precisamos conhecer um pouquinho os reflexos de todos os excessos. Então fique ligadinho conosco porque está no ar o seu Resenha Jurídica com Luciano Pérez. O nosso convidado de hoje é um dos maiores especialistas do país em direito digital. Estava eu andando lá no Brasil que dá certo com uma cobertura pela Rede Vivax da televisão, onde estava o nosso repórter para gravar o backstage, o Edras. Minha esposa olhou para o lado e disse: "Sou fã". Eu olhei e disse: "Já acompanho na internet, fala muito bem a respeito de temas dos impactos digitais, do meu direito, do teu direito, e hoje aqui não vai ser somente uma conversa entre colegas, é uma conversa de fã. Eu sou fãzão de tudo aquilo que ele tem feito no marco desse mundo digital, descomplicando os entendimentos, trazendo o meu direito, o meu dever, o teu dever, naquilo que parece algo em que a gente se esconde por trás das telinhas. Ele é especialista em proteção de dados e inteligência artificial. Ele é sócio fundador do Opsi Bloom Advogados, professor em diversas instituições como INSPER, FAP e ESPM. Preside comissões importantes no IASP e na Fiesp. É conselheiro em entidades nacionais e entidades internacionais. Já escreveu ou participou de mais de 200 obras sobre direito e tecnologia. Além disso, é uma referência internacional em privacidade de dados, atuando em projetos no Brasil e no exterior. É uma honra receber aqui no Resenha Jurídica este que é uma das sumidades quando nós tratamos de direitos digitais, o Dr. Renato Opsi Bloom. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Gratidão. Eu sei que o teu tempo é super complicado e estares aqui hoje é um presente para toda a nossa audiência. Uma alegria e uma honra. Obrigado pelo convite. Vamos falar um pouquinho desse mundo que parece aí uma grande complicação. Será que tem lei? Avante, avante. Vamos. Sabe uma coisa, Renato? Todo mundo se esconde atrás da telinha, nas mídias sociais, e sai criticando. Hoje são nós e eles, é esse direito polarizado no Brasil, é as pessoas ofendendo por ofender e acreditam que esse mercado digital ele é um mercado em que existe impunidade, ninguém chega perto de ti e as pessoas vão trafegando, ofendendo, colocando estigmas. É bastante triste nós vermos o que está acontecendo. Queria que tu falasses um pouquinho a respeito dessas responsabilizações, a respeito desses limites que devem ser impostos e estão sendo através dos marcos digitais brasileiros dentro do cenário jurídico do nosso país. Luciano, obrigado novamente. Prazer estar aqui com vocês, com todos, discutindo essa questão da intensidade digital, especialmente aqui no Brasil. Nós temos essa característica, o brasileiro realmente ele interage, ele gosta de redes sociais. Quando acontece alguma coisa, algum fato, alguma personalidade, seja no Brasil ou fora, imediatamente na sequência tem milhares de comentários, né, nos feeds, nos posts, nos perfis, etc. E o Brasil alcança o número 1, se a gente for comparar com outros países, o patamar número 1 nessa intensidade. É o país que mais tempo fica conectado e é mais intenso nessas mídias. Agora, você colocou uma questão muito relevante. As pessoas muitas vezes, infelizmente, né, nós encontramos muitas vezes comentários que ofendem a honra, que extrapolam
a própria liberdade de expressão, que acabam agredindo, machucando pessoas, praticando ilícitos, e isso, até em função da sua primeira colocação, isso pode gerar uma falsa sensação de que a internet pode ser um pseudo-mundo sem leis. Porém, não é. O que eu digo para os meus alunos é o seguinte: a quantidade de ilícitos que a gente encontra hoje é tão grande que, se todas as pessoas vítimas quisessem processar os seus ofensores, nós não teríamos tribunais suficientes. Agora, por que é que isso está acontecendo? Porque as pessoas exageram nos comentários, atacam, xingam, ameaçam e praticam tantos outros ilícitos. Por que isso? E pior, né, Luciano? Porque isso fica registrado, está por escrito, muitas vezes por áudio, muitas vezes até por vídeo. O que acontece? E no nosso dia a dia profissional, muitas vezes, quando a pessoa é processada, na maior parte das vezes, ela se arrepende. Quando a gente está em contato com o cliente, etc., não sei porque eu fiz isso, eu exagerei mesmo, etc., enfim. Então a gente tem uma questão também psicológica interessante, que vai contra a própria lógica. Então, se você deixa aquilo registrado, expõe aquela questão por mundo, e até causa de agravamento de pena para os crimes contra a honra. Por que as pessoas fazem isso, então? É a mesma história do cinto de segurança. Eu gosto muito de dar esse exemplo para os meus alunos. Você quer morrer? Não. Então, você quer usar o cinto de segurança que vai proteger você em caso de acidente? Não. Mas você acabou de falar que não quer morrer? Então por que você não usa o cinto? Não, porque incomoda. O que é mais importante, a vida ou o incômodo do cinto? Não, mais importante é a vida. Então por que você não usa o cinto? Porque incomoda. Volta a mesma questão. Então a gente sai da lógica. Nós temos, né, a graduação das situações, mas na lógica parece que a conta não fecha. Então tem uma questão psicológica em cima disso também. Mas fato é que, conversando aqui da legislação, quando existem esses abusos, então sejam abusos relacionados a ilícitos contra a honra, o discurso de ódio, o racismo, a ameaça, violação de direitos autorais, que é uma outra questão que está chegando com muita intensidade agora com a inteligência artificial. Tem até um termo, storm ou slope, alguma coisa assim, quando você se aproveita de um conteúdo já existente, modifica ele com ferramentas de IA e joga esse conteúdo de um outro formato. Todas essas questões, elas se intensificam com essa interconexão que nós temos hoje, digital e tecnológica. Então é muita intensidade, num conceito diferente de tempo e com uma abrangência gigantesca. Outro dia me perguntaram, mas e a mídia tradicional? Vamos dar um exemplo aqui do nosso bate-papo aqui no podcast. Podcast, a mídia como um todo, ela gera pauta para outras mídias, principalmente sociais. Interessante, faça esse exercício. Nos grupos de discussão, principalmente de WhatsApp, metade ou mais que isso, uma média de metade, das discussões acontece em uma pauta da mídia tradicional. Então a gente vive hoje um mundo em que a gente tem essa convergência de mídias com mais potência e com mais intensidade. Naquela sua colocação. Então eu fui em cima disso e disse, não, a internet ela pode parecer que é um mundo sem leis, mas ela não é. Eu fazia um levantamento até 2014. Até 2014 nós tínhamos mais ou menos 100 mil processos judiciais envolvendo o termo internet. Depois eu não fiz mais, hoje nós devemos ter alguns milhões de processos relacionados a isso. Tudo é digital. E essa intensidade digital é que traz essas consequências. Que tem também um outro lado interessante. Muitas vezes uma vítima que está sendo atacada, ela chega desesperada, minha vida acabou, os bots estão contra mim, a inteligência artificial, os seguidores, os haters, etc. E quando nós estudamos e verificamos o que está acontecendo, não tem essa potência toda. O nosso coração às vezes fala mais alto, então dá aquela impressão, né, que está tudo acabado. E na prática a gente nota que também não é assim. A dificuldade acontece quando você tem situações que são premeditadas, orquestradas, organizadas, com um determinado propósito de alterar uma situação. Então, um caso de concorrência desleal, por exemplo, você disse que aquele produto estava estragado, que aquela empresa tem um problema ou tem uma denúncia.
faz um vídeo profissional, viraliza aquele vídeo, ou até cria uma situação com inteligência artificial, e usando ferramentas, né, que dão essa potência, pode parecer no primeiro momento, e você não tem, aí é uma questão do direito, a chance de dizer o teu lado, o direito de resposta, a verdade, então aquilo acaba sendo a verdade. E isso a gente não pode permitir, porque aí seria a falência do sistema jurídico. Então fica injusto, fica desequilibrado. Isso nós temos que tomar cuidado, apesar de termos aí as consequências, a gente pune pela consequência, aí nós trazemos uma outra questão já mais avançada, que não é não só punir pela consequência, indenização, eventualmente uma prisão, etc. É quando há algo com um propósito específico de causar dano, você evitar isso a partir dos algoritmos. Hoje nós temos uma maturidade algorítmica muito maior do que tínhamos há 10 anos atrás, na época do Marco Civil da Internet, pouco mais, né? O Marco Civil 2014. Então hoje, por isso que veio a discussão no Supremo, da constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil e aquela modulação toda ali que aconteceu. E quando há dúvida, houver a dúvida com relação à liberdade de expressão ou algo mais ácido, deixa essa interpretação para o judiciário, que eu acho que vai mudar também daqui uns 2 ou 3 anos. Aqui, tenho dito para os meus alunos, daqui 2 anos, 3 anos, nós teremos um novo direito. A inteligência artificial vai chegar explodindo e modificando muitos comportamentos, muitas circunstâncias. Nós teremos muito mais potência e muito mais trabalho jurídico, inclusive. E aí nós vamos precisar de um reforço legislativo também. E o direito vai protagonizar também nessas situações. Mas são essas mudanças que devem chamar a atenção dos profissionais, não só da área jurídica, mas de todos os profissionais, porque o que nós temos hoje é um avanço muito grande da base de conteúdo. Então ficou tudo muito fácil, eu posso perguntar qualquer coisa, desde que eu confirme e verifique. Eu tenho o hábito nas minhas aulas de conversar com ferramentas de inteligência artificial. E a minha média de 35% a 40%, os resultados que eu tenho nessas conversas em aula são erros. Então 35% a 40% é um resultado muito alto. É uma outra questão que a gente tem tratando daquela questão algorítmica. E eu acho que a gente vai ter também a figura do juiz, do magistrado, 24 horas por dia, 7 dias por semana, conectado, não só conectado, né, com os advogados e com a sociedade, mas conectado também com as plataformas. Então vai ser mais ou menos assim, tudo muito rápido. Alguém ameaçou alguém, imediatamente eu faço um pedido e o juiz aperta o botão ou envia um comando e já remove aquele conteúdo. Então teremos uma atração dinâmica muito grande acontecendo aí nos próximos anos. Renato, dessas um volume de informações assim substancialmente grande, o que é muito importante. Uma delas, não menos relevante do que as demais, é o impacto do que o ser humano recebe em virtude de um apontamento nas mídias sociais. Hoje, infelizmente, o ser humano está muito mais preocupado com a condenação midiática de TikTok, Facebook, Instagram, com a mídia que se prolifera, do que a própria condenação no judiciário. E hoje nós temos, em virtude de todos esses comentários, milhares, eu vou botar isso entre aspas, de pseudo-juízes que saem fazendo interpretações de casos concretos na internet e já existe uma pré-condenação em virtude da própria mídia. E depois, no decurso do devido processo legal, aquela pessoa que foi condenada de forma midiática é absolvida, ou os reflexos não eram todos esses. E por trás de tudo isso nós temos um ser humano. Em virtude da tua especialidade, deves receber milhares de casos em que pessoas entram no teu escritório com uma depressão profundíssima em virtude dessa condenação midiática. Qual é a tua primeira orientação? Olha só, Luciano, os influenciadores, né? Então vamos contextualizar. Eles ocupam um espaço importante, né? Os influenciadores. Hoje uma boa parcela da sociedade não só se atualiza, mas obtém informações a partir dos influenciadores. Uma nova forma de mídia, entre aspas, que a gente tem. Que tem a sua responsabilidade também pelo que falam, pelo que induzem, né? Por aquilo que eles perpetuam e daí por diante. Então a realidade é essa, as pessoas seguem influenciadores e gostam disso. A responsabilidade acaba sendo muito relevante dentro desse cenário quando você traz a questão da velocidade
do imediatismo que você colocou e já desse primeiro pré-julgamento, que às vezes tem um impacto muito maior do que a condenação em si de uma pessoa. Isso não pode acontecer. Nós falávamos dos algoritmos, vou falar dessa responsabilidade. Agora, o que acontece quando o influenciador também é processado? Muitas vezes ele fica surpreso e até naquele volume, né, de gravações, de conteúdo que eles geram, e muitas vezes eles acham que eles não fizeram nada de errado. Quando nós entramos na técnica e mostramos, olha, que houve um excesso, que você ofendeu uma pessoa, com uma injúria, uma calúnia, uma difamação, existe um grau de arrependimento muito grande. Então, nessa parte da conscientização, na parte prévia também, nós estamos falhando. Vou chegar na tua pergunta. Então, primeiro eu preciso ter uma conscientização. Se a conscientização não funciona, eu preciso mudar a lei para aprimorar a responsabilidade ou trazer obrigações. Olha, para ser um influenciador eu vou precisar ter tais condições, cumprir tais obrigações, por exemplo. Regular talvez mesmo a profissão. E na sequência, talvez aumentar o grau de responsabilidade, não necessariamente da condenação, mas da possibilidade do exercício do direito de resposta na mesma intensidade o mais rápido possível. Nós temos o direito de resposta já previsto, só que do ponto de vista do algoritmo, a gente não consegue identificar exatamente quem leu, quem foi influenciado para fazer o contraponto. E aqui há uma injustiça que nós temos que corrigir. Uma desproporção. Mas muita gente chega mesmo, achando que acabou o mundo. Então aquele influenciador falou mal de mim, por exemplo. Já era. Alguém fez uma denúncia infundada de alguma situação, também envolvendo a minha empresa, isso viralizou. Olha, 5 mil pessoas leram, 10, 15, 20 mil, etc. E muitas vezes, normalmente quem é muito correto, quem tem o que perder, fica mais abalado. Interessante isso. E aí vem o papel também de quem tem experiência para dizer, olha, não é bem assim. Você tem sim um impacto, mas como hoje tudo envolve esse imediatismo, o dia seguinte já é o dia seguinte, nós vamos ter outras pessoas já vendo outros conteúdos. E uma boa parte das pessoas que viram aquele primeiro conteúdo, daqui 30, 40 dias já não vão lembrar mais. Tem essa parte que é positiva também. Mas isso a gente não consegue muitas vezes passar no primeiro dia. A pessoa realmente ela vem abalada. E esses abalos, dependendo da intensidade, podem levar até situações extremas, como o suicídio, por exemplo, né? Ou como a interpretação equivocada de circunstâncias. O primeiro caso que isso aconteceu no Brasil foi o caso do Guarujá, em que uma senhora foi acusada de uma prática, não lembro exatamente o que foi ali, voodoo, qualquer coisa assim, enfim, e em 2 horas ela foi morta. E aquilo era mentira. O poder do algoritmo, né? O poder das redes. Então não deu nem tempo de se esclarecer o tópico, porque as situações eram parecidas. Isso nós temos que colocar no radar, porque se acontecer isso com inteligência artificial, não vou nem ter o fato, ou seja, nesse caso dessa senhora, nem aconteceu a causa anterior, mas alguém cria uma causa anterior. Por exemplo, alguém morreu em virtude de uma ação de tal pessoa usando tal instrumento de crime, por exemplo. Só que a pessoa não morreu, mas parece que o vídeo mostra a pessoa morrendo. Hoje, com essas ferramentas, a gente não consegue muitas vezes distinguir. Então, parece que realmente morreu. Morreu, foi ela que matou, então vamos matar também. Então, essas questões é que nós temos que colocar no foco e tratar de uma forma mais intensa com relação à legislação e ao tempo. Senão, nós vamos cair, a gente volta, né, no exercício arbitrário das próprias razões, no olho por olho, dente por dente, sem ter necessariamente o dente. Esse é um grande desafio que nós temos aí na era digital. Mas aquela questão da reputação, ela realmente abala. E hoje todos nós usamos nas redes sociais. Não é hoje uma necessidade, é uma obrigação, faz parte. Por isso que quando me perguntam, eu digo, nós trabalhamos muito mais hoje, não tenho dúvida. WhatsApp, mensagens instantâneas, tem que fazer o post, quando você apresentava aqui, já fiz aqui a nossa selfie também, para subir, etc., porque faz parte do nosso dia a dia. Agora, tudo tem um limite, e esses limites muitas vezes serão dados pela lei. O que a gente não pode ter hoje é uma demora na elaboração legislativa. Isso vai mudar também em 2 ou 3 anos.
Na realidade, nós estamos vivendo aí uma grande transformação do modo como nós vemos o próprio direito e os reflexos dele pelo próprio imediatismo. E quando a gente passa a fazer uma pré-análise, é muito importante que o nosso telespectador ele entenda de que o juízo de valor equivocado por ele entre uma mensagem falsa que foi postulada traz também uma responsabilização civil e criminal. E quando nós começamos a olhar esses aspectos e trazemos isso para o caso concreto, foi o caso da senhora do Guarujá, nós tivemos também um caso que gerou uma grande repercussão, eu sou catarinense, lá em Santa Catarina, que foi o suicídio do ex-reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, que se jogou de um shopping de grande repercussão, porque teve a imagem dele abalada, um envolvimento dele divulgado de forma equivocada e antecipada nas mídias sociais. O devido processo legal, ele andou e em primeiro grau houve, claro, ele já falecido, então se perdeu hipoteticamente a questão da autoria, mas ficou comprovada a inexistência de qualquer delito naquela circunstância. Então, o ato de agir, de processar, de denunciar, ele precisa muito da averiguação do próprio judiciário dentro dos limites das provas que são consubstanciadas. Então é muito grave sair fazendo juízos de valor e denegrindo a imagem de pessoas. E isso causa reflexos gigantescos. Nós temos agora no Brasil alguns casos que geraram determinadas polêmicas e eu gostaria de entender ao seu olhar de todas essas reflexos dessas decisões no mundo jurídico. Há poucos dias, há mais ou menos umas 4 ou 5 semanas, uma senhora estava com uma grande discussão num grande shopping aqui de São Paulo, em que ofensas elas foram gravadas por um terceiro e foram expostas na mídia. Eles não autorizaram a gravação, eles estavam discutindo, mas estavam num local público. Existe uma responsabilização de quem gravou e de quem publicou. Ambas as partes envolvidas têm direito, nesse mesmo patamar, a se defenderem, ou esse é simplesmente um fato isolado de uma notícia que foi postada num blog, numa página de Instagram, numa página de mídia social específica, e as pessoas que estão ali envolvidas devem silenciar. Queria que o doutor pudesse discorrer um pouquinho a respeito do reflexo desse caso concreto. Olha que interessante, vamos contextualizar. Vou até aproveitar e trazer aqui um exemplo prático. Então, nesse momento aqui, estou usando aqui uma ferramenta de inteligência artificial que está escutando o nosso bate-papo aqui, que vai ao ar. E essa ferramenta trouxe já 3 tópicos em tempo real para a gente discutir. Decisões recentes do STJ sobre direito à imagem e privacidade em mídias sociais. Acabamos de falar disso. Perfeito. Se a gente clica aqui, ele vem, abre e detalha, traz inclusive, tá sem conexão. Está conectando com a internet. Ele traz um detalhamento sobre esses assuntos todos. Mais a tua pergunta. Perfeito. Responsabilidade civil de quem divulga áudios e vídeos não autorizados em locais públicos. Por que eu estou mostrando isso? Porque a gente vive num ambiente em que não só a gravação de situações de fatos acontece, todo mundo tem o seu dispositivo com câmera hoje. Isso não existia há 20 anos atrás. O iPhone de 2007. Até 2007 nós tínhamos câmeras mesmo. Hoje não, ficou fácil, todo mundo grava, filma, redes sociais, etc. Então é uma realidade. Isso nos traz o quê? Uma necessidade de um controle maior. Apesar da intensidade digital de conteúdo, nós temos que ter ainda mais controle. Falava dos influenciadores. Olha que difícil que está ficando a nossa vida. Quando o ambiente é público, a situação fica ainda mais complicada. Nós temos que ter muita paciência para não cometer excessos. Porque alguém pode estar gravando. Eu até brinco para os meus alunos, e se ninguém estiver gravando, pode ser que eu tenha um bug, um problema no sistema, e o sistema esteja gravando sem a gente saber também. Nós somos humanos, vamos errar, não tem jeito, mas é um exercício que a gente tem que fazer. Porque no ambiente público, em tese, quantas milhões de câmeras a gente não tem hoje em dia, de segurança e outras câmeras, nós temos que cuidar. Tem 2 exemplos que eu costumo dar, interessantes, que a gente pode evitar e que pode gerar uma indenização. E aí a gente entra na tua questão, caso fático. Eu estou andando na rua, na calçada. Exemplo clássico, tem uma casca de banana, eu escorrego na casca, caio.
É uma situação engraçada, alguém está na rua, filma e posta, né, o Renato escorregando e caindo. Dependendo da forma como ele postar isso, eu posso ter uma situação realmente engraçada, o Renato caiu engraçado, ou uma interpretação jocosa, humilhante. Se for humilhante, eu vou ter direito à indenização, porque eu não queria cair. Foi algo que eu não previ. Olha que interessante. Vamos usar o mesmo exemplo. O sujeito saiu para jantar, bebeu e está dirigindo. Um ato ilícito, não pode fazer isso. Foi parado na blitz policial. Sai do carro falando engraçado, tem ali uma cobertura jornalística. Ou alguém mesmo pega o seu dispositivo, o cara está falando engraçado, filma o sujeito, etc. E coloca, né, posta nas redes sociais. O sujeito vem, processa o sujeito que postou. Eu digo, não, só retratei uma situação pública, estava engraçado, você estava bêbado ali falando. Não, mas eu falei, você estava bêbado, você cometeu um ilícito, diferente da casca de banana. Eu não queria que aquilo acontecesse. Então muda o contexto. Eu lembro do primeiro caso jurídico que foi discutido aqui, foi aquela situação que nós tivemos, um banho de mar, em que um fotógrafo filmou um casal tomando banho de mar fora do Brasil, não vou dizer para não esquentar a notícia, até com base, entre aspas, na preservação do direito ao esquecimento, que não existe no Brasil, já foi julgado até no Supremo. Mas o que aconteceu? Um fotógrafo retratou, né, dois banhistas namorando no mar, pegou aquele vídeo, editou, colocou capítulos, som, deixou um vídeo atrativo e vendeu para uma emissora de televisão. Foi processado e os autores ganharam uma indenização. Mas o ambiente não era público, não era praia? Era. Mas primeiro, houve uma exploração financeira, que é proibido pelo artigo 20 do Código Civil. E segundo, aquilo gerou uma potencialização daquela situação que eles tinham uma expectativa de uma certa privacidade, apesar de não terem. Eu brinco com os meus alunos, se fosse alguém mergulhando com uma câmera subaquática, seriam outros 500, porque ali eu teria efetivamente expectativa de privacidade. Não é comum, não é normal. Então, dependendo do cenário, ainda que público, isso pode ou não pode gerar uma indenização. O que eu não posso é potencializar algo que cause um prejuízo, principalmente a reputação daquela pessoa. Agora, no teu caso do shopping é um local público, todo mundo pode entrar. Houve uma briga, houve um excesso, muito provavelmente alguém vai filmar porque vai chamar atenção. E para remover aquele tipo de conteúdo, se é que eu vou conseguir remover, pode ter, pode não ter interesse público, etc. Mas eu digo, na minha interpretação jurídica, o seguinte: se aquilo não tem um propósito, para que manter aquilo no ar se está prejudicando algumas pessoas? Mas se tiver um propósito de informar, etc., aí o juiz vai ter que balancear isso. Nós vamos para um rápido intervalo e é claro que quando nós falamos de inteligência artificial, nós temos que começar a ter muito mais uma inteligência emocional para que a gente consiga trabalhar com toda essa evolução maravilhosa que a tecnologia está nos trazendo. Já já estamos de volta com muito mais dessa resenha com o Dr. Renato. Estamos de volta com muito mais o seu Resenha Jurídica. No primeiro bloco, nós falamos a respeito do marco da internet, dos reflexos das postagens e como, hipoteticamente, o direito vê cada caso em concreto. Nós nunca podemos esquecer que todas as discussões judiciais, elas devem ser debatidas no âmbito do judiciário. E a cada ação nossa, seja de uma postagem, por ação, por omissão, a cada comentário, nós podemos ter sim reflexos civis e criminais, dependendo da nossa conduta. O erro, o dolo, a coação, eles precisam ficar comprovados, mas acima de tudo, o dolo na postagem, ele pode ter uma grande representatividade. Nós estamos vivendo um mundo bastante discrepante no que se refere a discussões políticas. Muitas famílias têm se desmantelado com essas discussões, as postagens estão bastante acaloradas, mas nós não podemos esquecer que quando lá nos idos de 1986, 87, quando nós primávamos pela Constituição Federal, muitos movimentos foram feitos nas ruas brasileiras. Como não tinha
proliferação digital, as coisas ficavam muito adstritas à grande mídia para que fosse dada as informações. Hoje, cada celular, cada página de mídia social, ele é uma grande mídia. Quando eu trago esse tema, eu gostaria muito de saber a opinião dele, que é o maior especialista brasileiro da área e reconhecido internacionalmente em virtude das suas ponderações jurídicas que são muito viáveis ao crescimento desse segmento, que é o segmento jurídico digital. Doutor Renato, hoje nós vemos muitos juízes, e aqui sem trazer a questão do caso concreto do próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, e de novo, não entrando no mérito das questões, nós vamos conhecer, eu pelo menos não conheço o caso concreto, nunca li os autos, então é mais para nós debatermos a respeito hoje da exposição por parte de juízes, Ministério Público, delegados, de questões que devem ser discutidas no âmbito do judiciário. Existe uma tendência a conseguir uma suspensão do juiz, como está sendo visto hoje dentro dessa esfera do mundo digital, já que pessoas que deveriam guardar, autoridades, vamos colocar assim, que deveriam guardar o sigilo e a imparcialidade têm se manifestado publicamente. Luciano, nós falávamos no bloco anterior sobre a questão da potencialização digital que envolve a sociedade como um todo. Então, dificilmente a gente não vai achar uma pessoa que não tenha o seu perfil em uma rede social, seja no LinkedIn, no Instagram, até no YouTube, enfim. Até eu costumo dizer, é melhor a gente ter do que alguém criar, ainda que licitamente, um perfil falso, ou um perfil em nosso nome. Então, quase que todas as profissões a gente vai encontrar um perfil. Isso não está errado, ter um perfil. Agora, quando a gente questiona o conteúdo, o que está sendo postado e colocado ali, aí nós temos mais ou menos sensibilidade. Na tua colocação, então, você disse, magistratura, Ministério Público, entre outras. Quando você, inclusive para os advogados têm restrições também para comentar casos concretos. Quando você comenta casos concretos, você tem uma possibilidade ou um poder de induzir certos comportamentos. E essa indução pode ter uma consequência. Por isso que a gente traz à tona essa questão do pense antes de postar, independentemente da gente entrar ou não na questão da legislação. Que a própria estrutura legislativa, em boa parte dos casos, ela veda certos tipos de conteúdo. O CNJ tem regulamentação, inclusive, sobre isso. Eu sou filho de juiz, então sempre cresci, o juiz sempre sendo muito restrito, cauteloso, tendo um certo resguardo, né, para exatamente não só aparecer, mas para mostrar que é imparcial. Porque às vezes um conteúdo pode não representar diretamente o pensamento ou nem uma tendência de julgamento, mas pode induzir essa interpretação, aquilo que nós falávamos no primeiro bloco. Então, o pense antes de postar, hoje, e aquilo pode ser reversível, para certas profissões ele pode ter um impacto muito grande, falávamos dos influenciadores, mas para certas profissões também a gente pode influenciar de um lado ou de outro. Então, ao mesmo tempo que nós temos que ter essa inclusão digital e participar, nós temos que ter cautelas digitais também. Na atividade jurídica, né? Claro, se nós identificamos isso faz parte da atividade jurídica, deixa eu ver quem vai julgar o meu caso, os precedentes, né? As probabilidades, os percentuais, jurimetria, vamos usar, né, ferramentas de IA, inclusive, para trazer predições, já faz parte do nosso dia a dia. Se eu chego à conclusão que certos comentários, postagens, conteúdos têm uma relação direta ou indireta com o meu caso, na atividade de advogado, eu vou usar isso nas minhas alegações, se for o caso, inclusive suscitar uma suspeição, um impedimento, etc., porque é um conteúdo. E eu lembro dessas primeiras discussões, começavam nas audiências trabalhistas, principalmente, em que o sujeito dizia que não podia ir na audiência porque estava, né, doente, alguma coisa, etc., e ia lá e postava na rede social, o sujeito estava na praia, estava lá, etc., enfim, isso gerava a improcedência, né, da reclamação trabalhista. A mesma coisa, hoje cada vez mais nós temos dados e esses dados podem ser interpretados, o exemplo que eu estou dando aqui, para que você, né, questione uma suspensão ou um impedimento. Então, a regra não necessariamente está excluída, mas muita cautela no conteúdo, principalmente
envolvendo algo que você está trabalhando naquele momento. Então, eu evitaria esse tipo de postagem para evitar a exploração daquele conteúdo, ainda que não seja a minha intenção. Recentemente, nós tivemos a decretação da prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro em virtude de postagens que não foram na sua mídia, mas ele participou de um vídeo quando estava tendo um grande movimento agora em virtude de manifestações políticas, democráticas, cada um tem o direito de se manifestar, a nossa Constituição ela é bastante livre, e o reflexo dessa publicação consubstanciou o entendimento do ministro Alexandre de Moraes da decretação da prisão em virtude do descumprimento das medidas cautelares que lhe foram impostas. E aí aqui nas mídias sociais a gente está escutando uma série de debates, muitos debates bastante acalorados, seja para A, seja para B. Nós não podemos esquecer que o ministro Alexandre de Moraes, ele, como magistrado, ele tem o poder de decisão, e é claro que a decisão, através do reflexo de como ela é comunicada, ela gera uma série de debates. Nesse caso, que é hoje um dos casos mais emblemáticos a nível do país, ele pode trazer uma série de consequências de jurisprudências futuras dentro de algo que o outro faz, e que eu não tenho o controle a respeito desse ato em virtude do imediatismo da mídia. Doutor Renato, como se proteger de tudo isso? Você falou do imediatismo da mídia. Então, hoje não é só a mídia. Aconteceu um fato, todo mundo está discutindo em tudo quanto é canto. E faz parte essa discussão. Inclusive pessoas que não são especialistas, questões médicas, por exemplo. O sujeito não é médico, não é profissional de saúde, mas está lá discutindo porque usou o ChatGPT, porque usou a inteligência artificial, e tem um conteúdo e faz parte. Perdão. Então, essas discussões, elas vão continuar acontecendo ainda com mais profundidade com o avanço da inteligência artificial. Mas vamos trazer aqui a questão do contexto em si, né? Muita gente, às vezes, vem nessa toada, né, de discussão. Renato, o que você acha desse caso, etc. Eu falei, eu preciso olhar o processo. Preciso ver quais são as provas, as evidências, as nuances que estão ali, para poder interpretar se aquela decisão está correta ou não. Na tua pergunta, a gente não sabe exatamente o que é que tem ali dentro, a gente sabe só as notícias que estão ali. Com relação às redes sociais em si, eu devolvo, né, a sua pergunta com uma outra pergunta, porque eu não tenho essa resposta. Como eu faço para que outras pessoas que eu não tenho controle não postem conteúdos relacionados ao meu dia a dia, por exemplo? Então, estamos aqui gravando, posso ter aqui uma audiência que esteja nos filmando e fazendo posts, stories, etc. E eu não tenho como impedir, porque o fato está acontecendo. Então me parece ser muito difícil de fazer esse tipo de controle. Com relação à pessoa, olha, você quando tem uma sequência de atos em que o judiciário considera que é legal, vem a ordem inibitória dizendo, você não pode continuar fazendo isso, porque entendemos que esse conteúdo é legal. É uma situação diferente, mas aí é contra a pessoa, eu identifico, e não contra possíveis pessoas. Que é um problema que a internet traz, né? Como é que você vai impedir a propagação de conteúdos? Talvez o maior desafio da internet seja esse. Aquilo é legal, mas outras pessoas que eu não tenho como identificar, nem como alcançar, continuam postando. O que sobra na argumentação é, bom, isso aconteceu nesta potência porque alguém começou. Quem foi que começou? Que é um outro desafio. Muitas vezes a gente também não consegue identificar quem começou aquilo naquele grupo de WhatsApp, por exemplo, né? E aquilo é ilegal. Aí a gente termina e volta à mesma questão dos algoritmos. Então hoje eu até reforçando aqui o que eu já falei, nós temos mais maturidade. Mas o que é que nós temos dentro dos algoritmos? Nós não sabemos, porque são das plataformas. Mas se nós temos esse avanço e mais condições técnicas de trazer alguns controles daquilo que é repetitivo, por que não ajustar os algoritmos para impedir a disseminação ainda maior de algo que é ou foi considerado ilegal, independentemente agora da tua pergunta, no contexto geral.
Então, alguém que deliberadamente, por exemplo, fica inventando, atacando, fazendo denúncias falsas contra uma empresa, por exemplo. Toda vez a mesma pessoa, as denúncias são apuradas e são arquivadas. O sujeito faz isso para incomodar, para gerar custo, para gerar fato, né, para prejudicar a imagem daquela empresa, etc. Você obtém uma ordem inibitória, proíbe aquela pessoa de continuar fazendo isso. Outras coisas que não envolvam o tópico, ela vai poder continuar fazendo, mas não isso em si. Aí é diferente. Agora, controlar a disseminação lateral é muito difícil, é só com ajuste algorítmico mesmo. Isso é muito importante, principalmente para todos os nossos telespectadores, eles terem a percepção de que todos os julgamentos midiáticos são simplesmente debates a respeito de opiniões. Os julgamentos, eles ocorrem dentro do caso concreto, com as provas que estão delimitadas pelo autor, pelo réu e por todos aqueles que participam daquele devido processo, e a partir daí vem o respectivo juízo de valor do magistrado. Então, processo judicial, ele deve ser discutido no judiciário. Todo debate a respeito do tema em concreto que ele vem para as mídias sociais, eles devem ser sempre colocados como notícia. E todas as opiniões, elas têm que ter um cuidado gigantesco para que não venha ferir a imagem, a honra daquelas pessoas que estão envolvidas. Eu vou sair desse âmbito relacionado às decisões judiciais e eu gostaria que o doutor nos falasse um pouco a respeito do perigo hoje na internet para as crianças. Muitos dos pais, eles dão um tablet, eles dão um celular e nem sabem o que se está passando e as pesquisas e os comentários e aonde o seu filho, criança, está indo. Quais cuidados se toma? Quais os reflexos de tudo isso? Está existindo hoje uma mobilização para uma discussão no nosso Congresso Nacional para poder delimitar essas responsabilidades? Os pais podem ficar despreocupados de que em breve nós teremos algo muito mais protetivo ou ainda é um campo a ser desbravado? Olha, Luciano, vou devolver com uma pergunta. Os pais sabem como usar a internet? Verdade. Os pais, os avós, os adolescentes, as pessoas sabem como usar? É o cerne do nosso debate aqui, né? Então, redes sociais, ameaças, excessos, discurso de ódio, e agora você trouxe a questão das crianças, que são até mais vulneráveis, pelo menos em tese, né, que nós adultos. O fato é que ninguém sabe exatamente como usar, nem os riscos. Hoje mesmo, na minha aula de manhã, perguntei para todos os alunos quais ferramentas de IA cada um usa. E um aluno veio e disse: eu uso o DeepSeek, que é uma ferramenta chinesa. Olha que interessante. Eu disse: você sabe dos riscos? E ele respondeu: eu não coloco nenhum dado pessoal. Mas você analisou os termos de uso? Você sabe que tudo que você faz vai ficar gravado num servidor chinês e será usado por eles? Ele disse: eu sei. Eu falei: o que garante que, sem querer, às vezes você coloca um outro dado ou haja um tratamento desses dados de uma forma diferente e a partir daí haja a relação de uma determinada informação relacionada ao seu dia a dia? Concordou comigo, olhou, etc. Eu disse: mas achei interessante. A tua cautela, você já disse que não coloca ali dados pessoais. Então você já está preocupado com aquilo. Quando a gente traz para o nosso dia a dia, e a gente discutia isso, e vamos continuar discutindo, o pense antes de postar, a dúvida que vem é: quais são as consequências, o que eu posso, o que eu não posso fazer no meu dia a dia? Falávamos inclusive de autoridades postando. Se os adultos têm essas dúvidas, imagine as crianças. Então o que falta? Falta a educação, nós temos que ser treinados para isso. Só que nós temos dois problemas. Nós, adultos, a sociedade não faz isso, porque acha que não precisa, ou porque não tem tempo, ou porque não existe, ou porque não é uma obrigação direta. Eu defendo que exista uma obrigação legal de educação digital permanente. E o segundo ponto, nós temos que ser educados 24/7, porque o contexto muda a cada momento. Uma rede social nova, uma potência, um algoritmo, uma nova forma, uma nova ferramenta de inteligência artificial e daí por diante. Para que aí minimamente a gente possa
ajudar ou limitar, enfim, ou trazer para as nossas crianças e adolescentes algo mais seguro. Mas olha que interessante, vou trazer uma notícia positiva. A questão do TikTok. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela obrigou o TikTok a criar um bloqueio impedindo que qualquer pessoa pudesse entrar diretamente no vídeo do TikTok. Podem fazer esse teste. Isso começou aqui no Brasil, por uma ordem da NPD. Por quê? Porque muitas crianças e adolescentes estavam entrando sem ter que fazer o cadastro prévio, ficava muito aberto. Ah, mas alguém pode mentir a idade? Isso aqui pode, mas é um pré-filtro, e mentir a idade também pode ser falsidade ideológica. Isso pode gerar uma consequência criminal. Então, o que falta hoje, Luciano, é essa educação permanente, porque nós não sabemos exatamente o que fazer, como fazer, onde fazer e qual potência fazer. E quando a gente oferece a conexão à internet para crianças e adolescentes, a situação é um pouco mais complexa. Mas se eu puder deixar aqui um recado, existem ferramentas de proteção, inclusive nativas, né? Os próprios navegadores já têm esses controles para crianças e adolescentes, controles de conteúdo, filtros de conteúdo. Existem aplicações que você consegue instalar e limitar também conteúdo, e com isso você vai diminuindo os riscos. Mas nem todos os pais, mães, etc. sabem disso, precisam ser treinados para isso. Uma dica, podem pedir ajuda para a inteligência artificial, trazerem sugestões de ferramentas de conteúdo, a gente chama de conteúdo parental, né, de restrição de acesso a crianças e adolescentes a conteúdos não desejados, vamos chamar assim, pornografia, etc. e daí por diante. Nós temos que fazer isso com responsabilidade, não só para crianças e adolescentes, mas também no nosso dia a dia. Muita gente brinca comigo, entre aspas, né? A gente segrega, né, o Wi-Fi. O sujeito vai em casa, me dá a senha do Wi-Fi. Tô vendo aqui o nome da senha. Eu falo, não, a sua senha é essa aqui de convidados. Mas não posso acessar a principal? Eu falo, não, por quê? Porque existe uma segregação técnica e porque eu quero saber também. E eu configuro minhas redes sem fio para saber quem entrou naquele dia, naquela hora. E procuro guardar minimamente esse perfil. Por quê? Se ele acessa conteúdo de pornografia infantil ou baixa, ainda que no seu dispositivo, aquele registro fica no meu provedor de conexão. Opa. Isso pode gerar uma busca e apreensão na minha casa. E eu vou ter que provar que não fui eu que fiz, que eu tive um convidado, que foi o convidado que acessou e que não tem nada a ver com aquilo. Então os riscos são efetivamente reais. Todo acesso, toda conexão, qualquer ato que a gente faça usando uma rede, inclusive a internet, que é a rede das redes, isso deixa rastros. Naturalmente, esses rastros eles podem representar questões positivas ou provas de crime, inclusive. Eu não estou dizendo aqui para apagar rastro, pelo contrário, estou alertando, dizendo que deixa rastros para as pessoas não fazerem, não praticarem ilícitos e se educarem. Mas é um desafio permanente. Gente, essa dica é de milhões, assim, quando fala do reflexo da concessão da senha do Wi-Fi, que deixa o rastro relacionado àquele que fez determinada pesquisa, baixou determinado aplicativo dentro da própria residência. Isso é seríssimo, diga-se de passagem. O doutor estava falando a respeito da questão de uma educação digital. Essa sua dica já fala de reflexos de educação digital. Parece que a gente tem que aprender o beabá de uma coisa que seria lógica. Eu confesso que eu nunca tinha pensado nesse tema com essa profundidade. No ido da nossa época de colégio, nós não somos tão velhos assim, nós somos bastante novos, nós tínhamos a antiga educação moral e cívica, e era lindo nós vermos o hasteamento da bandeira e nós entendermos o meu direito, o teu direito, o reflexo do bom convívio através da educação moral e cívica. Eu lembro até hoje da minha professora, a professora Sônia, um doce. Isso foi tirado da grade curricular e nós estamos vivendo aí uma evolução gigantesca, uma evolução tecnológica, uma evolução digital. Seria importante imediatamente o Brasil começar a olhar uma obrigatoriedade de nós termos, já desde a criança muito pequenininha, o ensinamento nas escolas a respeito dessa educação digital? Luciano, deveria ser obrigado em todas as esferas da educação, desde o pré, do maternal, não, paternal, pré, o ensino fundamental, o ensino médio e nas universidades. Isso tinha que ser permanente, porque é dinâmico. Então o que a gente vai aprender esse semestre já mudou tudo para o semestre que vem. Por isso que eu defendo como obrigação legal.
Há uma previsão no Marco Civil, artigo 24, 26 e o 31, que infelizmente não foram regulamentados, então isso não foi para frente. Mas existe uma lei de 2023, que está aguardando a regulamentação do MEC, que traz essa obrigação da educação digital como um todo. Vou arriscar aqui, se isso tivesse implementado, provavelmente metade das fraudes que a gente tem hoje não existiriam, só pela educação digital. Não só fraudes, mas excessos, ofensas, atos que são praticados, filmagens, disseminações, grupos de WhatsApp e daí por diante. Nós precisamos urgentemente disso. Nós precisamos urgentemente de uma educação digital. Infelizmente, como todo programa de televisão, nós temos um horário delimitado. Eu confesso que hoje foi um papo de fã, eu aprendi muito, lhe sigo nas mídias sociais, os teus ensinamentos são fantásticos, com muita profundidade, com muita serenidade, com um critério educativo gigantesco. Esse é um dos nossos objetivos aqui no Resenha Jurídica, para que o nosso público ele consiga aprender com o cotidiano e entender o reflexo das suas atitudes, não só na sua vida, mas na vida do próximo. E hoje o doutor trouxe assim ensinamentos gigantescos a respeito principalmente da cautela. Pense antes de postar. Gostaria que o doutor deixasse uma mensagem para os nossos telespectadores e, olha, muita gratidão pelo seu tempo, por estar aqui falando com os nossos telespectadores e, acima de tudo, por ser esse gigante que cada vez mais tem contribuído para que nós possamos chegar a uma evolução justa, igualitária, para que todos consigam trafegar na internet de uma maneira segura e de uma maneira muito mais propositiva. Luciano é um querido, né? Então, vou agradecer também aqui, mensagem de gratidão por ter me convidado, parabéns pelo seu trabalho, pelos programas que você faz e que eu possa estar colaborando ainda cada vez mais aqui com os seus propósitos. A mensagem final, além do pense antes de postar, vou trazer aqui a oração da serenidade, né? Então, que Deus nos dê, primeiro, coragem para mudar para melhor, envolvendo aí as redes sociais, as atividades digitais, sempre que possível. Ao mesmo tempo, que a gente tenha serenidade para quando a gente tenta e recebe negativo. E, acima de tudo, que Deus nos dê sabedoria para poder equilibrar as duas situações. Obrigado, fiquei bem, fiquei com Deus. Amém. Sabe quando é que nós conseguirmos entender quem e com quem andas? Lembra no início do programa que eu comentei que conheci o Dr. Renato como fã lá no Brasil que dá certo, em que tem como CEO o Sandro, um querido. Sabe com quem ele estava acompanhado? Esposa e filho. Aí o reflexo de toda essa construção. Um beijo na família do Dr. Renato. Paulo, depois tive o prazer de te encontrar no Protagonistas, és um gigante. Continua assim, ainda nos idos do colégio, trafegando, mudando, circulando, crescendo, aprendendo. É isso que todos os nossos jovens devem fazer no seu cotidiano. A família sempre em primeiro lugar. E num reflexo de sustentabilidade, através desse conhecimento que nós devemos aglutinar no nosso dia a dia, nunca esquecer da fé. E, como disse o Dr. Renato, o programa terminou com a oração da serenidade. Eu vou pedir para a nossa equipe depois digitar a oração da serenidade no final, para que todos possam cada vez mais se conectar com esse ser superior que é Deus, que baliza todos os nossos entendimentos. Gratidão, Dr. Renato, aqui é a tua casa, precisando, a Rede Vivax de televisão está sempre à disposição, porque esse é o nosso objetivo, levar o bem a todos os lares.